Começou. Lê a paginazinha, Bom, faz a prece. sim. O livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a lição é 107, Joio. Deixar de crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus, através de Mateus, no capítulo 13, versículo 30. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, existe a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus forem recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de um naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Senhor, eis que nos encontramos novamente reunidos para estudar, para procurar compreender melhor o mecanismo desta vida, desta reencarnação e dos aprendizados que devemos colher ao longo do nosso caminho. Procurar entender melhor os teus desígnios, procurar tirar do nosso coração a estranheza das coisas que não podemos compreender, porque fogem daquilo que nós achamos correto. Mas tu sabes o que é o correto, nós não.
Por isso nós estamos aqui todas as semanas, reunidos para procurar aprender e conhecer melhor a existência e as coisas que a seguem por séculos e séculos, para entender melhor o caminho para a evolução e buscá-lo com mais certeza e confiança. Por isso, nós vamos dar início a esse estudo, que com certeza é acompanhado por diversos irmãos, espíritos que venham ao nosso encontro nesta noite, para conosco estar, intuindo-nos e inspirando-nos a perguntar, a polemizar, a procurar compreender. Agradecemos por esta noite, por esta oportunidade, pelas companhias, pelas bênçãos e pelas misericórdias desse instante. Que a paz se faça para todos, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Dona Lourdes. Boa noite a todos. Boa noite. Onde nós paramos? Céu e Inferno, capítulo 2 da primeira parte, item 5. 5, Isso. beleza. Marcadinho. Confere, conferido. Isso. Tem 5, temor da morte. Este estado de coisas é entretido e prolongado por causas puramente humanas que o progresso fará desaparecer. A primeira é a feição com que se insinua a vida futura. Feição que poderia contentar as inteligências pouco desenvolvidas, mas que não conseguiria satisfazer a razão esclarecida dos pensadores refletidos. Assim dizem estes, desde que nos apresentam como verdades absolutas, princípios contestados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é que eles não são verdades. Daí a incredulidade de uns e a crença dúbia de um grande número. O progresso vai acabar isso, que a gente vê, na questão intelectual sempre chega primeiro, né? Justamente esses pensadores que são, né, que raciocinam mais, têm essa dúvida. Eu me lembro do Chico, né? Um grande, não me lembro bem qual era a função dele na medicina, mas eu sei que ele falou, Chico, eu assim, acho que ele era tipo assim, médico legista, né? Eu já mexi em vários cadáveres, já olhei aqui, olhei ali o cérebro, lá, o coração, em vários lugares, e nunca achei o tal do espírito, o tal da alma que vocês tanto falam. O Chico olhou para ele e sorriu, meu filho, você está procurando o passarinho depois que ele já fugiu da gaiola? Né? Então a gente vê a resposta sábia do Chico, né? Não é ali que ele vai encontrar, né? O espírito nem a alma. Né? E há esse problema, né? São muito incrédulos devido a isso. Né? Estudaram demais, realmente vão em cima somente da lógica e assim, da ciência positiva, né? Não aceitam essas coisas assim. Não, mas vai chegar o dia deles, com certeza, né? Boa noite, Boa noite. Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa, Boa Fran, noite. Dona Lourdes. Boa noite a todos. Boa noite. É o Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 2. Nós estamos no item 5, no segundo parágrafo, tá? Ok. A vida futura é-lhes uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que uma certeza absoluta. Acreditam, desejariam que assim fosse, mas apesar disso exclamam, se todavia assim não for, o presente é positivo, ocupemo-nos dele primeiro, que o futuro, por sua vez, virá. Olha só,
é uma coisa interessante, né? Tem aquela, no fundo, né, há um pouco de crença. E quando aquele livro, né, o Antônio Saint-Exupéry, né, O Pequeno Príncipe, ele estava muito inspirado para escrever aquele livro. Principalmente, eu acho o livro todo maravilhoso, mas a parte da raposa, para mim, é fora de série, né? Porque a raposa primeiro fala, né? Da palavra, não, você primeiro tem que me cativar, né? Interessante isso. E depois a raposa fala o que tem muito a ver com isso aqui. O essencial é invisível aos olhos. Tá? A raposa ali falou melhor que todos nós. A raposa realmente, né, muito sábia. O essencial é invisível aos olhos. Nós não acreditamos em muita coisa que a gente não vê. Mas aí a gente respira o oxigênio. Eu nunca consegui ver esse ar que eu respiro. Eu tento, viu? Agora então, eu não estou conseguindo ver direito. A eletricidade, eu não consigo ver a eletricidade, mas quando Mas eu enfio o consegue dedo lá no sentir, tomado, fio o dedo na tomada. enfio o dedo lá. Pô, às vezes eu fui colocar uma lâmpada lá, quando eu era criança lá em Minas, até hoje eu não esqueço disso. Eu enfiei o dedo no bocal, assim que eu desequilibrei no banquinho. Pô, mas que choque! Foi o primeiro choque que tomei na minha vida. Ainda bem que eu já estava caindo, né? Não fiquei preso. Que, né? Que chega a prender a gente, né? O choque chega a matar por isso, né? Ele prende a pessoa, né? Ele segura a pessoa. Quer dizer, a eletricidade ninguém vê, mas existe, viu? E a bichinha é complicada. Tá? Aí vai por diante. Então, a gente não vê, não acredita. A questão do Tomé, né? Você precisa ver para crer. Mas as coisas estão aí. O óbvio, como falava o famoso Nelson Rodrigues, né? O óbvio é ululante. Né? Ele mesmo se mostra. Nós que não queremos ver. Mas no fundo, né? Eles acreditam. Mas precisa de mais algumas, entre aspas, provas, né? Alguém comenta? Então, vamos. E depois acrescentam: definitivamente, o que é a alma? Um ponto, um átomo, uma faísca, uma chama. Como se sente, vê ou percebe? É que a alma não lhes parece uma realidade efetiva, mas uma abstração. Boa pergunta, né? Há algo assim que a gente possa. Mas todos nós, né? É interessante isso. Se o cara vai numa igreja, vai salvar, salvar de quê? E salvar o quê? Você não quer ir para o inferno, que lá é um negócio, a chapa é quente lá no inferno, né? Esse negócio lá não é nada bom, não. Quer ir para o céu. E como é que ele vai para o céu? Se o corpo vai para um caixão debaixo da terra. Agora tem agora os prédiozinhos para corpo, né? Tem as gavetas, né? Os gavetões. Quer dizer, há falta aí de um raciocínio. Para esse que crê em céu, inferno, que, né, que deve fazer as coisas certas, não fazer as erradas, etc, etc. Né? E aí? E essa alma é o quê? A pergunta é boa, o que é um átomo, uma chama, o que é? Mas que ela existe, existe. No fundo, cada um acredita. Inconscientemente acredita. Porque não haveria freios para nós se nós não acreditássemos no além. Mesmo sem muita certeza, mesmo sem saber o processo que nós estamos estudando aqui, né? Como isso acontece, o que é. Né? Nós estamos estudando justamente isso aqui. Então, tudo nessa vida é o quê? Estudo. Hoje eu conheci um rapaz, está até se procurarem aí na internet, ele é um escultor, Marcelo Monteiro. É novo ele, uns 40 e poucos anos. E ele né, faz esculturas diversas, desde criança. E eu conversando com ele, ele é paranaense. Né? Ele estudou na Universidade Estadual de Maringá. Aí eu conversei com ele e falei, rapaz, eu entrei na escola lá de artes para me aperfeiçoar. Eu tenho realmente um dom, uma habilidade, mas
os detalhes, né, outros mestres deixaram anotado para aqueles que querem, né, crescer. E havia lá no Recife, correu há 2 anos atrás, o mestre Bibi. O mestre Bibi fez esculturas famosas, até para o Vaticano ele fez esculturas em madeira, em argila, né? Diz que quando esse mestre Bibi era novo, tal, que estava lá com muitas dificuldades lá no Nordeste, né? Resolveu vir para o Rio de Janeiro. E chegou aqui no Rio de Janeiro, foi pegando a madeirinha que ele achava na rua, pegando lá seu canivete, os negócios, e foi fazendo imagens, que ele sempre foi um escultor de imagens de santos, né? Ele adorava São Francisco de Assis, né, Vicente Paulo, etc. E ele, né, foi vender na rua, estava com dificuldade, mas estava vendendo alguma coisa. Ele parou num bar na praia de Copacabana, tinha um senhor de paletó e gravata sério, falou: o que é que você está vendendo aí, rapaz? Eu estou vendendo instantinhos aqui, uma estatueta, não posso olhar? Pode, sim, senhor. Não vou te comprar nada, não. Mas toma aqui esse cartão, vai na escola de arte, deu o endereço, e procura lá o professor fulano de tal. Ele é mesmo? Não tem um dia. Não, fale que fui eu que mandei e você vai ser atendido lá. Por quem era o cara? Nosso ex-presidente Emílio Garrastazu Mendes. Mandou ele para lá. Mas ele não conhecia, né? Recém-chegado da roça, fez sapatinho de algodão, né? Pegou fogo, ficou na mão. Então eu vi muito isso, né? Foi no tal da escola, o professor procurou o professor se admirou. Cara, quem te mandou aqui, tu sabe quem é? Não, o presidente da República, o Médici. Nossa, e o que você quer fazer? Não sei fazer isso aqui, mostrou. Falei, vamos ali para a técnica, né? Vamos trabalhar um pouco isso aí. Chegou lá, o cara olhou assim para ele: meu filho, você não veio aqui aprender, você veio ensinar. Você é perfeito. O professor falou para esse mestre Bibi: não, senhor, eu tenho uma grande dificuldade. Ele: qual é? Eu não consigo aumentar o tamanho das minhas obras, só consigo fazer até um determinado, né, tamanho. Eu queria fazer enormes, 2 metros, 1,5 metro, tamanho natural, não consigo. Ele: ah, tá, você precisa estudar anatomia, eu vou te ensinar anatomia. E o professor trabalhou com ele, e isso ele fez uma das maiores obras de escultura que tem no Brasil. Eu não sei, é no Nordeste, São Francisco, né? São Francisco de Chagas, se não me engano. Diz que tem mais de 4,5 metros de altura, 3,5 metros, não sei. Diz que é ele que fez. Quer dizer, mesmo quem sabe muito, ainda precisa conhecer mais ainda, aprender mais ainda, né? Então, essa questão de alma, realmente é uma coisa que nós temos no nosso sentimento, né? Lá dentro de nós. Mas nós não temos ainda muito. Nós vamos conhecer isso a fundo, o quê? Lá na frente, bem lá na frente. Depois que talvez, segundo a morte, livro de libertação, perda do perispírito, né, Elisa? Nós vamos conhecer essas coisas. Né? Então é isso aí, tá? A gente não percebe, a gente não vê, não sente, não percebe, mas sabe que existe. Então, com o nosso aprofundamento, principalmente que nós temos junto a nós a ciência espírita, que nos auxilia, que beleza. Alguém quer comentar? Então vamos lá. Os entes que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomos no seu modo de pensar, estão perdidos e não têm mais a seus olhos as qualidades pelas quais se lhes fizeram amados. Não podem compreender o amor de uma faísca, nem o que ela possa ter. Quanto a si mesmos, ficam mediocremente satisfeitos com a perspectiva de se transformarem em mônadas. Justifica-se assim a preferência ao positivismo da vida terrestre, que algo possui de mais substancial. É palpável, né? Digamos assim, né? É. Eu consigo pegar na minha mão. Mas será que o espírito, com o seu corpo perispiritual, também não consegue? Né? É isso aí. Isso nós estamos aprendendo. Não podemos culpá-lo. Porque não adianta chegar em cima de pessoas e falar:
É por isso que existia antigamente as escolas com os iniciados. Só entrava naquelas escolas aqueles que estavam já em condições de ter essa compreensão. Eles não jogavam, a conversa não dava esse tipo de conversa para qualquer um, eram escolhidos, né, dentro do grau evolutivo daqueles discípulos, né, que já podiam aceitar, compreender isso e trabalhar isso em si. É muito difícil falar certas coisas na rua. Muito difícil mesmo. Todos nós sabemos disso, né? É, Principalmente quando se fala de doutrina espírita. é. Às vezes você ainda nem chegou a falar que o que você está tentando chegar é a doutrina espírita, mas só o começo da narrativa, da importância, da materialidade, da que a gente dá a essa vida, que a gente dá a esse corpo, pronto, já cria uma celeuma. Entendeu? Você não precisa nem chegar lá no ponto sério, já cria uma celeuma. É verdade. Eu fui na igreja no sábado, né? Foi na igreja, tá? Eu botei no mesmo grupo lá, Eu legal, vi. que vital bonito, né? Diz que É, 1 hora da tarde bate o sol, que o sol dá a volta, né? Bate bem de frente para aquele facho de luz que tem assim, fica aquela hum, luz em cima de São Paulo, né? hum. Aí a mulher veio falar para mim, olha, isso aí, eu falei, esse quadro aí, esse Vitória, o que é que representa? É da captação dele? Ela olhou assim para mim, da captação? Não, não, esse aqui é que ele, né, quando ele foi procurar uns cristãos na Síria, em Damasco, para matá-los, né, ele encontrou Jesus. Isso que me falou foi uma pároca. Né? Lá não tem padre nem pastor, tem uma pároca. Né? Ah, Falou isso assim. Eu falei, ele fez um trabalho maravilhoso, eu fiz, poxa, excelente. Né? Saiu divulgando o cristianismo para todo mundo. Eu disse, pelo que eu sei, ele falava 4 idiomas, né? Ela ficou me olhando, 4 idiomas, eu disse, Ele falava o idioma pátrio dele, falava o aramaico, falava quer dizer, o hebreu é pátrio, né? O aramaico, que é o siríaco, né? E o falava grego. o latim, e por último ele falava o grego. É isso mesmo, ele falava em grego para esses povos onde ele divulgou a Boa Nova. Tá? Ela ficou me olhando, Mas mas eu você sabe também, disso. eu fiquei na boca disso, ele falei só isso. Ela não é isso mesmo, ele falou em grego, ele falava em grego para esse pessoal, divulgava o cristianismo em grego. Para aí, né? Não adianta, de repente ela não ia gostar ou não ia gostar, né? Também não ia entender muito. É muito legal, né? A gente vê, mesmo a gente não podendo falar, a gente está entendendo, né? Isso que é É. importante. É considerável o número dos dominados por este pensamento. Hum. Item 6. Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que relativamente a ela se lhes há dado desde a infância. Convenhamos que o quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório. Cara, Ah, meu Deus do céu. tudo isso aqui É um tá lá fantasma. Ai, vai puxar teu pé, um fantasma. não, é tudo isso aí mesmo, o quadro da infância, sabe assim, ele detona essa coisa da vida futura e te coloca de frente para um descanso, né? Uma eternidade de repouso. É, só que lá na roça é diferente isso, viu, Eli? Lá na roça o pessoal à noite não tinha o que fazer, antigamente não tinha televisão, ia para a porta da gente contar os causos dos fantasmas também. Para dormir depois. Tá? A gente não acreditava em espírito e alma, acreditava em fantasma. Olha só que situação é essa. E quem é o Né? fantasma? É um fantasma, gente. De onde saiu esse bicho? É.
É isso aí, quer dizer, que ele fala que é nada sedutor e ainda menos consolatório, ou seja, só em vez de consolar, né, assusta. Ele vai É, falar aqui, né? Vai falar aqui sobre essa questão aí. A Dona Luz deve estar com dificuldade na internet, doutor. Isso. É. Reentrei agora. de um Agora ela lado, vai ficar. Vamos lá. de um lado, contorções de condenados a expiarem em torturas e chamas eternas os erros de uma vida efêmera e passageira. Os séculos sucedem-se aos séculos e não há, para tais desgraçados, sequer o lenitivo de uma esperança, e o que mais atroz é, não lhes aproveita o arrependimento. Hum. De outro lado, as almas combalidas e aflitas do purgatório aguardam a sua libertação por meio da boa vontade dos vivos, que orarão ou farão orar por elas, sem nada fazerem de esforço próprio para progredirem. Menino, tu vai para o inferno se continuar assim. Ah, quem não já ouviu isso? É? O purgatório, não era tão mal assim, deve ficar um pouco no purgatório. Vamos acender uma vela e rezar por ele. Gente, que É, é isso? e, Nós ouvimos é, meu filho, né? e aqui assim, você vê a pessoa de uma pena eterna em que o aproveitamento, não, o arrependimento não vale de nada. Quer dizer, o arrependimento depois de um tempo que ela está ali envolvida naquela situação, que ela chega à conclusão de que ela tem que pedir ajuda, não vale de nada. Ela vai continuar eternamente ali, assando de um lado e do outro. Quente, negócio quente, mármore. Acho que eu estou brincando muito, não sei não. Fui até com medo para ter uma experiência dessa Pois para saber como é, é que é. Por quantas eu já tive também, né, Eli? pois é. Estas duas categorias compõem a maioria imensa da população de além-túmulo. Acima deles paira a limitada classe dos eleitos, gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. Esta inutilidade eterna, preferível sem dúvida ou nada, não deixa de ser uma fastidiosa monotonia. É por isso que se vê nas figuras que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas, em que mais transparece o tédio que a verdadeira felicidade. Essa beatitude contemplativa, quer dizer que a pessoa é beata a vida inteira, o pensamento ferveu, o coração não estava acompanhando aquilo por fora, né? Por fora. Aí lembra aquele velho, né, amigo nosso, Elisa, né, o Beato da Sexta-feira no Centro Espírita, né? Chega assim, chega assim todo tortinho, com a camisa torta, tá aquela cara de mídia. Boa noite, irmão. E depois, quando sai de lá, né? Primeira coisa que vem pela frente é um gato, chuta logo o gato. Chega em casa, bronca em todo mundo. Quer dizer, aparentemente, né? Então a gente se engana muito com isso, né? Engana muito. A gente acha que ir para o centro, acha que ir para a igreja, acha que aparentemente ser bom, vai nos dar esse direito de ir para um lugar maravilhoso. Hoje nós já temos essa consciência que não é bem assim, graças a Deus. Né? Isso, é isso que nos deixa assim temerosos da morte. É a certeza de que é um além, mas a certeza de que nesse além a gente vai levar Só um os instantinho. sustinhos.
Bom, desculpe aqui, todo mundo fecha as portas aqui para não me atrapalhar e tocou o interfone, tive que chamar um para atender. Então, trocou o interfone para te atrapalhar. Já me desligou, o Hector foi atender e não falaram nada. Ah. Bom, vamos lá. Este estado não satisfaz nem as aspirações, nem a instintiva ideia de progresso, única que se afigura compatível com a felicidade absoluta. Custa crer que só por haver recebido o batismo, o selvagem, ignorante, de senso moral obtuso, esteja no mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos de trabalho, o mais alto grau de ciência e moralidade práticas. Menos concebível ainda é que a criança falecida em tenra idade, antes de ter consciência de seus atos, goze dos mesmos privilégios somente por força de uma cerimônia na qual a sua vontade não teve parte alguma. Estes raciocínios não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes, por pouco que meditem. É uma coisa realmente, né? Quer dizer que quando o batismo iguala moralmente todo mundo, não é isso que ele está falando aqui? A Não é bem princípio isso. deveria, mas não é o que Tem nada a ver. acontece. Não é? Porque Esse tipo de quando batismo, não. é o batismo de fogo é que muda tudo. Aquela questão, quando o João batizava no Rio Jordão, ele falava, né? Um novo homem. Você agora se arrependa dos seus pecados e se torne um novo homem. Então, E mas ele, realmente ele batizava adultos, ele não batizava bebês. é. E o que acontecia? A pessoa realmente, não toda, mas a grande maioria, realmente mudava. Mudava mesmo. Havia um ânimo, né, uma disposição desse novo homem. Vai batizar uma criança, nós sabemos que é um espírito antigo, mas ainda está naquela fase infantil, que os órgãos não estão todos em funcionamento normais, né? O cérebro, etc. Né? Quer dizer, não pode propor a essa criança essa mudança. Né? E ela, quando desencarna cedo, que fala aqui, né? Vai ter um monte de privilégio se não passou por prova nenhuma. Então, são coisas assim que se qualquer um que começar a raciocinar em cima, vai ver que é um monte de coisa, não tem pé nem cabeça, essa é a grande realidade. A gente se perde nesse pensamento. E muita gente a gente vê que procura, por exemplo, a gente vê de vez em quando um evangélico, um católico, que procurou o espiritismo por causa disso. Não estava encontrando mais respostas. Tinha alguma coisa errada ali. Aí procura, geralmente, o espiritualismo, vou nem falar só espiritismo, o espiritualismo realmente, né, tem mais detalhes, explica melhor as coisas para qualquer um, né? Não só para a gente, né? Para qualquer um. Né? E a pessoa se encontra ali. Se encontra. É interessante isso. Já falei desse rapaz, um rapaz da João Pedro, o nome dele, ele era da Igreja Batista. Ele estudou teologia a vida inteira. Ele é novo, não acho que ele não chega nem tem 30 anos, talvez um pouquinho mais. Estudou muito, mas chegou uma hora que ele já não encontrava mais resposta para nada. Era mais dúvida do que resposta. Aí ele viu, eu não me lembro bem como é que foi que ele viu um lance espírita, eu não me lembro. Ele falou, eu ouvi a palestra, mas já esqueci. Que ele olhou assim, espera aí, é isso aí que eu quero saber. Aí está a chave da minha resposta. Hoje é um orador espírita. E vou te falar uma coisa, é muito bonito a gente ver a oratória de um cara que entende muito da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, colocando na visão espírita. Olha, é muito legal mesmo. É o Haroldo Dutra, né? Tem vários aí do time do Haroldo Dutra, né? Tem vários, Simão Pedro, o Anderson Santos. Tem um outro que eu estou tentando me lembrar, que ele faz um programa na Rede Amigo Espírita, o Mildinho, o nome do programa dele, não sei o que, Elias, ele miúça demais o Evangelho, por isso chama Mildinho. É muito bonito mesmo, né? Tiveram a escola, colocaram
luz nessa escola, e olha aí. Que legal, né? Alguém não fala nada ou todo mundo fala tudo? A Consuelo está calada, Consuelo? É porque a minha filha está aqui falando pra caramba, eu não estou podendo falar. Bom. Diz a ela para parar. Vou mandar ela parar. É Que ela ruim. chega do trabalho, aí tem muita novidade para Sei contar. como é que Você sabe como é. é que é, né? Sei Aí como é quer falar, aí eu deixo é. falar. Né? Sei Alguma... como é que é isso. Sabe como é que é isso? Tá com saudade, Sei. né? Tá com saudade. Ela chega sexta-feira desse jeito. Isso assim, 10 horas da noite, tá? Aí não para mais, né? Aí não deixa você aí dormir. eu já tô quase dormindo, ela não para. Mas mãe é para isso mesmo, Elisa. Mãe é para isso mesmo. Item 7. Não dependendo a felicidade futura do trabalho progressivo na Terra, a facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores e a possibilidade de a comprar a dinheiro sem regeneração de caráter e costumes dão aos gozos do mundo o melhor valor. Lembra aquela senhorinha lá no nosso lar, né? Que estava, né? Foi recolhida pelos samaritanos do umbral, né? E fala, né? Poxa, eu paguei ao padre fulano, né, para orar por mim. Quer dizer, ela estava achando até que a prece, a oração do padre não tinha feito efeito, né? Mas olha só, ela achou que pagando a prece, ela não ia passar por situações que ela passou. Quer dizer, aí isso foi nós, aí há alguns anos atrás, também acreditávamos nisso. É isso? Compra de terreno no céu, compra de Você indulgências, pagava por indulgência. né? A igreja era espertinha pra caramba. Por aí mesmo. Vamos Mas lá. um crente considera, em seu foro íntimo, que é assegurado o seu futuro pelo preenchimento de certas fórmulas ou por dádivas póstumas que de nada o privam, seria supérfluo impor-lhe sacrifícios ou quaisquer incômodos por outrem, uma vez que se consegue a salvação, trabalhando cada qual por si. Certas formas ou dádivas póstumas, né? Eu vou pagar para você orar por mim depois que eu. Né? É isso aí. Seguramente, nem todos pensam assim, havendo mesmo muitas e honrosas exceções, mas não se poderia contestar que assim pensa o maior número, sobretudo das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que fazem das condições de felicidade no outro mundo não entretenham o apego aos bens deste, acoroçoando o egoísmo. É, não se poderia assim pensar, né, que assim pensa, né, o maior número de gente. É que nós estamos comentando aqui, né? Infelizmente. É falta de informação, mas também há aquele questão que a gente também. Não adianta jogar muito material, muita ideia em cima, porque também, às vezes, o fruto ainda não está pronto, né? O fruto ainda não está de vez para começar a pegar, a amadurecer, né? Mas, né, se eles não falam que não se apegam demais às coisas, conseguem bons resultados, graças a Deus, né? E aí por isso nós vemos tantos outros de várias religiões aí alcançando bons lugares, né? A gente vê na literatura espírita, né? No livro Obreiros da Vida Eterna, nós vimos aquele senhor que era católico, que queria uma audiência com Deus, estão lembrados? Então, cara totalmente, né, muito bom, esqueci o nome dele, né? E fez o bem a vida inteira, era católico, não tinha noção nenhuma de vida espiritual, mas conseguiu chegar a um excelente lugar. Vamos lá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Tranquilo. Mas hoje em dia, Frânio, eu acho que as coisas estão um pouco diferentes, né?
Por causa da internet, por causa da televisão, por causa de muitas coisas, né? Até por causa de pessoas que fazem um live, essas coisas todas. As coisas mudaram um pouco, né? Você tem mais acesso, dá para você parar para pensar assim, nem que fosse 30 segundos, né? Céu e inferno não dá. Você não pode pensar só nisso o tempo inteiro, né? Se bem que tem algumas religiões que eu vejo assim, em jornalismo em outros países e tudo, que tem ainda essas seitas bem marcantes, né? Céu, inferno, quando você morrer você vai para lá e acabou, se você não seguir. São dogmas mesmo. Mas eu acho que as pessoas estão abrindo um pouco a cabeça daí, né? Espiritualismo, como você falou, não para o espiritismo em si, mas eu acho que para o espiritualismo bastante gente, né, olhando ainda agora. Que na época do Chico era mais difícil. Consuelo, você vive em Jacarepaguá. Sim. Se você passar um dia na Baixada Fluminense, onde eu vivo na Baixada Fluminense, eu só chego em casa à noite. Lá ninguém. Você é o quê? Você que é espírita? Negócio de macumba eu não gosto, não. É a ideia deles, que eu sou macumbeiro. Né? Segunda ideia deles, né? Você fica mexendo com essas coisas. Não acredito em espírito, essas coisas. E você vai ver que o papo deles mesmo entre eles, isso aí é céu, inferno. Eles não veem a internet. A internet, digamos, o que eles veem na internet é o assunto que interessa a eles. Então, não tem a ver com espiritualização ainda. Eu fico olhando, meu Deus. Às vezes eu vou tomar um café lá numa menina que, depois de aprontar muito, é nova ela, né? Agora é irmã. É irmã. E é Jesus na causa, Jesus nisso, Jesus naquilo. Mas algumas falas dela não tem nada a ver com Jesus, não, tá? Então, Consuelo, a gente, aqui onde eu moro, na Penha, acho que é o bairro que tem mais centro espírita no Rio de Janeiro. Proporcionalmente, Jacarepaguá tem mais em quantidade, mas olha o tamanho de Jacarepaguá e o tamanho da Penha. A ideia é uma. A Penha tem 8 ou 9 centros espíritas aqui na Penha. Aqui tem bastante. Né? Então, mas Você olha o desce tamanho de minha Jacarepaguá. rua aqui, eu acho que tem 2. Pois é, mas olha o tamanho de Jacarepaguá e olha o tamanho da Penha. Entendeu? Bem, proporcionalmente, aqui tem mais. Aqui é um bairro. Aqui é um bairro menor do que, digamos, que a Taquara, que é a freguesia, não é isso? Então, eu moro na freguesia. aí, Tem mais né? para Pechincha e tudo, tem bastante. Tem. Aí no Jacarepaguá tem mais de 10 centros espíritas. Tá? Aqui na Penha, pequenininha, tem 8 a 10. É pequena. Então, veja o que acontece. A conversa aqui da Penha, que eu converso com meus vizinhos, com meus amigos, é uma. Quando eu chego em Caxias, infelizmente, eu sou outro homem. Mas você sabe que você me falando isso, a Carol estava antes, agora ela está trabalhando no centro, mas quando ela trabalhava em São João de Meriti, ela me falava a mesma coisa. É outro mundo. A mesma coisa, É outro país, é outro mundo. Eles estão falando de gente de bem. Ela falou isso para mim. Quando você entra numa determinada comunidade com boca de fumo, essas coisas, é outro mundo. É um terceiro mundo de leis próprias. Então, nós estamos vivendo, graças a Deus, em excelentes lugares. Esses também que vivem lá estão bem, quando vivem num lugar legal, não estamos falando do nível evolutivo em respeito à espiritualização. Realmente, que lá quem manda é a igreja evangélica na Baixada Fluminense. É verdade, a Carol fala isso. O pastor falou e fim de papo. Se Jesus falar, está errado. O pastor falou, está certo. Mas Jesus lá na Bíblia fala isso. Não, mas o pastor me explicou que é assado. Que é assim. Explicou assim. Ninguém lê, ninguém... Nada. Não estudam. Para começar, não estudam. Vão para a escola com o caderninho debaixo do braço para paquerar. A Baixada é assim. Tanto que a maioria tem filho, aos 16, 17 anos, está tudo tendo filho. E aqui no nosso meio aqui está difícil nascer uma criança, viu, Conselho? Não sei em Jacarepaguá.
estava conversando com o primeiro, tem 3 filhos casados, um já vai para 40, quase 40 anos, não tem filho ainda. O outro casou agora com 30 e poucos, também não tem filho. A filha também casou, não tem filho. E assim vai. A turma todinha, eu acho que fizeram assim combinaram lá no plano espiritual, nós vamos reencarnar, não vamos ter filho não, hein? Todos nós. É porque as pessoas hoje em dia pensam mais, né, Frânio? Porque a vida também está muito difícil. Você botar uma criança no mundo para depois não poder ajudá-la até o final, e o final que a gente diz é o final mesmo, é depois dos 30 e poucos, né? Até depois de formado. Então, a nossa visão, graças a Deus, é uma visão muito boa. Né? A gente tem uma visão boa, nossos amigos, mesmo que não seja espírita, seja católico, tal, a visão é outra. Né? Mas, infelizmente, a maioria são eles, viu? Eles são a maioria. Né? Eles não estão ligando para esse papo de espírito, de assistir Divaldo. Né? Não vê nem quando tem novela espírita na TV, Deus me livre, nem pensar, né? Querem ver novela BBB, essas coisas mais. Aí, né? Isso é que eu não entendo, né? Aí o BBB, não estou dizendo isso, né? Já que a gente está gravando aí, não estou dizendo que o BBB é coisa do diabo, não é isso que eu estou falando. Mas a incitação à briga é uma coisa absurda, né? Quase a violência, eu acho que a incitação à discussão é uma coisa absurda que eles fazem lá. E você assistir um filme espírita é coisa do demônio, quer dizer, né? Um pouco sem parâmetro. Escuto isso o dia inteiro, né? E eu fico na minha ouvindo. Não abro minha boca, né? Não adianta debater, porque não vai valer a pena. Item 8. Acrescentemos ainda a circunstância de tudo nas usanças concorrer para lamentar a perda da vida terrestre e temer a passagem da terra ao céu. A morte é rodeada de cerimônias lúgubres, mais próprias a infundirem terror do que a provocarem esperança. É por isso, olha só, é o que eu falei ainda há pouco, né? O modo que nós fomos ensinados é terrorismo, tá? Porque a morte, nossa, né? Por isso que tinha aquele personagem do Chico Anísio, que ele falava assim, sério e tal, e depois falava que a pessoa estava morrendo de medo, né? De alguma coisa que falava que ia morrer, né? Gente impressionada. Vocês se lembram desse personagem? É mais ou menos isso. A nossa sociedade criou esse aspecto. Esse aspecto aí. Se não há nada depois, ninguém quer ir para lá. Ou então, se há algo depois, eu não sei como é que é, também não quero ir. E agora os espíritos, sabe o que tem lá depois? Também não estão a fim de ir. Isso que é interessante. Vamos lá. Se descrevem a morte. É sempre com aspecto repelente e nunca como sono de transição. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo, mostrando o hediondo e descarnado. Nenhum simboliza a alma desembaraçando-se da radiosa dos grilhões terrestres. A partida para esse mundo mais feliz só se faz acompanhar do lamento dos sobreviventes, como se imensa desgraça atingira os que partem. Dizem-lhe eternos adeuses, como se jamais devessem revê-los. Lastima-se por eles a perda dos gozos mundanos, como se não fosse encontrar maiores gozos no além-túmulo. Que desgraça, dizem, morre tão jovem, rico e feliz, tendo a perspectiva de um futuro brilhante. A ideia de futuro melhor apenas toca de leve o pensamento, porque não tem neles raiz. Tudo concorre assim para inspirar o terror da morte, em vez de infundir esperança. Tem uma música do Milton Nascimento, Encontros e Despedidas. Vocês conhecem essa música? Adoro. Acho perfeita para desencarne e encarne. É. A música é toda perfeita. Quem chega, quem sai, não é isso? Desencarne e reencarne é perfeito.
né? Uns querem ir, outros não querem voltar. Ah, mas olha, É aqueles que, alegria né? para o que vai deixa a gente triste aqui, mas quem está lá ele chega feliz lá e vice-versa, né? Então, agora eu vou contar uma coisa, um detalhe interessante dessa música. Essa música foi composta pelo Milton Nascimento, eu acho que é Fernando Brant, Acho aquele que é que o acompanha Fernando ele, né? Brant. É. Foi bem. Uma vez perguntaram ao Fernando Brant, poxa, quando vocês fizeram essa música, vocês estavam muito inspirados, né? Os espíritas falam muito dessa música. Ele não tem nada a ver com espírita, com espiritismo. É uma simples uma música que nós, quando éramos crianças, assistimos na estação de trem, isso que nos inspirou. E aí? Está vendo, Consuelo, o grau de pensamento? Veja bem, o cara é um gênio, o Fernando Brant. Não foi o Milton que falou isso, não, tá? Fernando Brant. É um gênio, super inspirado. As letras dele são maravilhosas. Tem várias letras dele famosas, que, se não me engano, aquela Sal da Terra é dele, né, que o Beto Guedes, e outras, né? Mas ele não acredita nisso. Não acredita. Mas é inspirado, né? Super inspirado. Sim, Mas você vê, com toda inspiração, não acredita na própria inspiração. não. Eu fiquei assim quando eu vi a entrevista. Ah, não tem nada a ver, não. Ainda ri. Ah, que espiritismo que nada. Né? É legal. Poxa, pelo trabalho dele, nós temos até que só agradecer, que as músicas que eles, né, têm aí são muitas, muitas. Eu acho que os compositores mais inspirados que tem no Brasil é ele, o Roberto Carlos, Erasmo Carlos e aquele Sullivan, Michael Sullivan, né? Também. E o Paulo Massadas. São os compositores, o Milton Nascimento e tal, né, que não trabalham uma bagagem enorme. São muitas músicas, né, muita coisa boa, coisas mundanas, mas coisas inspiradas. Tá? Você vê, o próprio cara que fez a música não acredita nisso. Acho que é uma coisa normal. Bom, graças a Deus ele fez a música. Está ótima, maravilhosa. Vamos lá. Sem dúvida que muito tempo será preciso para o homem se desfazer desses preconceitos. O que não quer dizer que isso não suceda à medida que a sua fé se for firmando, a ponto de conceber uma ideia mais sensata da vida espiritual. Desses preconceitos. Né? Eles não raciocinaram em cima do assunto, mas já têm sua opinião formada. Preconceitos. É. Você vê quando você vai num enterro, né, num velório, que tem pessoas que ficam realmente com semblante sofrido, como se aquilo representasse a derrota final de qualquer ser humano, entendeu? Tem pessoas que não estão nem aí, foram lá só para marcar presença, fofocar com ver gente que não vê há muito tempo, mas tem gente que você vê que fica introspectiva, como se aquilo fosse a desgraça do momento. Né? Mas Elisa, se você for muito ligada à pessoa, você não pode, sinceramente, se for até espírita, uma mãe que perdeu, pô, ela tem que ter uma evolução assim espiritual, né, muito grande. Uma mãe que perde um filho com 15, 16 anos, você já imaginou? Uma mãe que perde uma criança de 5, 6 anos por uma besteira, por um mau atendimento, por uma bala perdida. Não, poxa, Mas eu não para estou tu dizendo, aceitar. eu não estou dizendo que ela não pode sofrer e sentir. Não falei isso. Estou dizendo que existem pessoas que transformam em uma desgraça. Às vezes ela está sofrendo, sentindo, tá uma mágoa, uma dor muito grande dentro dela, tá? Que os bons espíritos vão ajudar ela a diluir ao longo do tempo, mas ela já entendeu que aquilo não é desgraça final do mundo, entendeu? Que ela não precisa morrer junto, que aquilo ali vai aos poucos se diluir dentro dela, porque com certeza os espíritos vão ajudá-la, né? Isso Aí. com o tempo, né, Elisa? Mas na hora ali na hora, eu acho meio, sei lá, não sei. Vocês sabem da história do Marco Aurélio, esse que eu tanto falo, dos filhos dele? Marco Aurélio teve um caso, sabe?
Eu não preciso Não. contar? Não sei, não sei. Então, o Marco Aurélio, isso foi agora recente, tá? Marco Aurélio nasceu o primeiro filho, era Marcos, todos os três eram Marcos, os dois filhos eram Marcos. Nasceu a filha e nasceu o terceiro filho, temporão, Marcos Filipe. Muito bem, quando o primeiro filho, estava chegando aos 18 anos, estava estudando colégio militar. Aliás, desde pequeno ele tinha umas crises, que ele tinha uma doença que eu não me lembro o nome, que é muita amônia no corpo. Né? E várias vezes entrou em coma, ninguém descobriu. Um dia descobriram e passaram a usar os remédios e os tratamentos. Ele melhorou, ficou bom. E agora, quando chegou aos 18, 19 anos, ele passou mal, muito mal. Ele dava essas crises, mas era sempre bem tratado e saía da crise, mas não deu certo. Levaram para Balbino, fizeram de tudo. Tá? E o rapaz desencarnou, 18 anos. Tem uns 3 anos agora, 3 anos mais ou menos. Bom, o filho mais novo, o Marcos Felipe, estava com 7, 8 anos. Já tinham feito os exames em toda a família para ver se alguém tinha esse problema também. Tudo negativo, ninguém tinha um problema. Bom, mal o irmão desencarna, uns 6 meses depois, o Marcos Felipe passa mal do mesmo jeito e acharam que era aquilo. Foram levados para Balbino, trataram daquilo, dessa doença, né? Descobriram que era realmente a mesma doença e o menino também desencarnou. Tá? Ele perdeu em menos de um ano os 2 filhos. Ficou só a menina que está lá até hoje. E olha só, eu vi que ele estava sofrendo muito. Eu conversei com ele algumas vezes, todo mundo que, né, cara, mas ele não passava isso para a gente assim. Né? A gente via a dor, tal, mas continuava. Ele gosta de dar o estudo dele brincando, né? Até dançar no estudo ele dança de vez em quando, tá? É bem solto, bem à vontade mesmo. Foi professor de vestibular aí, nessa época que tinha, vocês viram e tal, né? Era daquele tipo, né? Aquele professor animado para aprender a rapaziada, né? Então, realmente, mesmo com todo o espiritismo, é muito difícil. E eu admiro ele. Ele realmente soube se segurar. Soube se segurar. Complicado, né? Essa história aí. É muito difícil isso. Né? Muito difícil. Muito. Mas ele conseguiu. Hoje já está mais tranquilo, vocês, né? Já passaram bastante, não, algum tempo, né? E a mãe Mas desse... Nossa, também. Ficou arrasada, mas também você viu que ela estava se segurando. Aceitaram, né? Resignados, né? a O homem lá em a cima. gente não pode fazer nada, né? A gente sabe, a gente que tem um pouco de... acredita em Deus e tudo, né? Sempre pensa nisso, né? Vamos orar. A vida dele continua normal, dela também, continuar no trabalho. Quer dizer, lógico que aqueles dias que não puderam, né? Não foram, mas depois normal. Né? Mas só em falar eu sinto que eu conheci os garotos, né? Brincava com eles, principalmente o mais velho, que eu tive mais contato. Bom, vamos lá. Onde eles estiverem, né? Que recebam Deve nossas ser a pior dor dos pais, deve ser essa. Realmente. Então, vamos lá. Sem dúvida que muito tempo será preciso para o homem se desfazer desses... já li essa parte. Item 9. Ademais, a crença vulgar coloca as almas em regiões apenas acessíveis ao pensamento, onde se torna de alguma sorte estranhas aos vivos. A própria Igreja põe entre umas e outras uma barreira insuperável, declarando rotas todas as relações e impossível qualquer comunicação. Se as almas estão no inferno, perdida é toda a esperança de rever, a menos que lá se vá ter também. E se entre os eleitos vivem completamente absortas em contemplativa beatitude, tudo isso interpõe entre mortos e vivos uma distância tal
que faz supor eterna separação. E é por isso que muitos preferem ter junto de si, embora sofram os entes caros antes de vê-los partir, ainda mesmo que para o céu. E a alma que estiver no céu será realmente feliz, vendo, por exemplo, arder eternamente seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos? Olha só, vamos só comentar aqui, apenas acessíveis ao pensamento. Como não pode comunicação com os mortos, né? Dito mortos, não é isso? Então, só o pensamento. Então, não há como haver uma reaproximação entre os encarnados e desencarnados. Essa é a barreira que ele fala, que é a barreira insuperável que a igreja colocou, né? Impossível qualquer comunicação. Quer dizer, é uma coisa que realmente, né? Desde que o mundo é mundo, o morto fala com o vivo e o vivo fala com o morto. Isso é uma coisa tão normal, né? A gente vê, né? Mas as pessoas não querem acreditar, né? Bom, e aí está a pergunta, né? Quem vai gostar de saber que o filho foi para o inferno? Qual a mãe que não vai querer ir lá, estar com ele para ajudar, tirar ele de lá? Não é deixá-lo lá nem ficar lá com ele. Não, crenças, infelizmente, que já absurdas, que já passaram, né, da sua época, e realmente, aos poucos, nós vamos ver, mesmo toda essa população que ainda está atrasada nesse pensamento, a qualquer momento também pode começar, a mudar. Quer dizer, não podem começar, não, vão mudar com certeza. Tu tem Tá? noção da superpopulação do inferno? Não tem mais lugar lá para gente, cara. Tá Explosão tudo aí. demográfica? Não tem mais lugar, não. Então, não tô... Oi. Vocês sabem que a Carol foi fazer um exame aqui no DOR, esse que coloca para ver o estômago, endoscopia, né? Uhum. Aí ela foi fizeram no centro cirúrgico e perguntaram para ela se tinha, qual era a religião dela e se tinha algum problema de ela receber sangue, né? Aí ela falou assim: eu sou espírita, não tem problema. E ela disse que quando ela olhou assim para o painel que tem ali, dando o nome dos médicos, estava assim, doutora Menezes, doutor Menezes. Ela falou assim: meu Deus do céu, eu vou morrer agora. Doutor Menezes vai vir me pegar. Sei Eu falei assim: lá. tu tá se achando, né? Acha que doutor Bezerra que vai vir te pegar? Ela ficou cheia de medo. Ela falou assim: pronto, vou morrer. Tô perguntando se eu vou receber sangue. Aí ela olhou assim, doutor Menezes. Ela falou: pronto, acabou. Não, eles fazem essa pergunta por causa dos testemunhos de Jeová. Depois ele explicou para ela. Aí, por isso, né? Porque ela vai. É porque Jesus está chamando, não. A médica falou para ela que teve um testemunha de Jeová que foi fazer uma cirurgia. Claro, cirurgia não tem como, né? Realmente, você pode precisar de sangue, nem que for só uma bolsa, dependendo do tipo de cirurgia. Aí perguntaram para ele falou testemunha de Jeová, ele falou assim: e se precisar de sangue? Aí ele falou assim: não tem problema não, pode fazer a transfusão, e assinou. Agora, tem outra coisa, né? Se for uma mulher que fizer isso, né, ela é posta para fora. Tem essa. A minha cunhada é testemunha de Jeová, mas eu não sei desses detalhes, porque nunca me inteirei. Ela é posta para fora, Ô, Consuelo, tem um recado para Carol. No livro No Mundo Maior, nós não vimos aquela menina que estava pensando em suicídio e apareceu a alma gêmea dela. Falou: meu amor, que é isso? A luta apenas começa agora. Então, não espera, não se preocupar, não. Diz para ela que é isso. A luta apenas começa agora. Então, fica tem muita água vai rolar ainda. Para ela ficar Eu falei tranquila. para ela: você Não. realmente está se achando. Ô, gente, vou desligar aqui a gravação. E para ela Toda, ficar